a nossa família, vamos pensar assim no contexto familiar, se o patriarca seja bem-vinda, vamos pensar, né, no nosso contexto familiar como se a gente fosse um teatro, tá? Peça de teatro, onde tem os personagens, né? A gente tá assistindo lá uma novela, ou a gente vai no teatro e tem lá os personagens. Cada um tem o seu papel. Vamos pensar que a nossa família também tem esse mesmo contexto, né? Cada um tem ali o seu papel específico, do pai, da mãe, dos irmãos. Só que dentro desse contexto familiar, dentro desse cenário que a gente tem dois grandes principais, que é pai e mãe, né? E a gente tem ali os filhos como coadjuvantes, vamos dizer assim, dentro desse contexto familiar, né? Dentro dessa grande peça teatral. Esses dois atores principais ali, o pai e a mãe, às vezes a gente olha para essa relação dos filhos, como a gente está num nível, né? Vamos dizer, olhando de cima deste cenário, a gente olha para essa relação de irmãos como que os irmãos têm que serem amigos. Muitas vezes a gente usa até a fala, né? Com não sei aí quem é mãe de um, ou quem tá grávida, ou quem tem um espaço entre o nascimento de um filho, de outro, né? Às vezes a gente até usa aquela velho ditado popular, né? Nossa, eu penso tanto no meu filho se ele ficar sozinho, eu quero ter um segundo filho para ele não ficar sozinho, né? E a gente já diz ali qual vai ser o papel do segundo filho, que ele está vindo para suprir as necessidades de um filho que já existe. Faz sentido aí para vocês, gente, isso que eu tô falando? Eu olho para esse filho, né, para essa minha gestação, para esse filho que tá vindo como? Isso tudo tá no nosso inconsciente, né? Ele vem para suprir uma necessidade do meu primeiro filho. E aí a própria existência do meu segundo filho fica pela metade. Olha que loucura isso, né? Como a gente começa a pensar nessa relação de irmãos, muitas vezes antes mesmo de estar grávida. Antes de estar grávida, a gente já começa a pensar nessa relação desses irmãos. E aí a gente começa a usar algumas coisas para o nosso primogênito, não é? Primogênio, como? Ai, agora você vai ter um irmãozinho para brincar, você vai ter um irmãozinho para se divertir juntos, você vai ter um irmãozinho para passear, você vai ter um irmãozinho para dividir as coisas, né? A gente começa a criar uma expectativa, uma realidade que muitas vezes não é real, gente. Isso é coisa da nossa cabeça. Esse irmãozinho que já está aqui no mundo vai ter perdas, sim. Ele vai ter muitas perdas. Tá fazendo sentido, gente? Me dá um joinha aí, alguma coisa, né? Ele vai começar a ter muitas perdas. Ele tá perdendo a mãe, né? Porque agora ele não é mais filho de uma mãe. Ele é filho de uma mulher que tem 2 filhos. Né? Ele tá perdendo tempo com essa mãe, com esse pai, ele tá perdendo o seu espaço, né? Porque é uma perda de espaço, ele vai ter que começar a dividir o espaço dele com o outro. Então a gente começa a colocar na cabeça dessa criança expectativas que são irreais, até mesmo porque quando nasce um irmãozinho, naqueles primeiros meses, ele não brinca com o irmão. Né? Cheguei do Rio de Janeiro com você, maravilha! Não é mesmo assim, Josi? Então esse irmão, ele vai passar a ter uma divisão, né? É a mesma coisa, por exemplo, quem aí, vamos imaginar uma cena, tá? Imagine que seu marido chega na sua casa e diz assim pra você, meu amor, eu te amo tanto, mas eu tenho tanto amor por você, que a partir de hoje eu vou colocar uma outra mulher pra ficar aqui dentro de casa. E aí você vai dividir tudo com ela, né? Você vai dividir as suas roupas, você vai dividir o espaço, eu vou ter que dar atenção para as duas, mas isso tudo é porque eu amo você, é porque eu tenho um amor gigante por você, né? Quem vai gostar? Ninguém. E a gente tem a expectativa que o filho, né, o primeiro filho, goste da chegada desse segundo irmão, como se ele tivesse que abrir mão de tudo. E a criança não tem essa consciência. Né? Então, muitas vezes eu sempre digo isso para os pais assim, que às vezes a gente coloca na cabecinha do filho que já está aqui uma obrigação que não cabe a ele ter. É responsabilidade nossa de pai e mãe, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho alguns receios assim, né? Algumas pausas que eu sempre compartilho, que é o irmão mais velho, gente, ele não tem a responsabilidade nenhuma, nem a obrigação
de cuidar desse irmão mais novo. Às vezes a gente usa até fala assim, ah, mas ele já é grande, ele já sabe, ele sabe cuidar. Não, ele precisa viver a infância dele. O ajudar aqui é no sentido, né? Por exemplo, tô trocando a fralda. Meu irmão, você pode pegar a fralda pra mamãe? E às vezes eu nem gosto que pegue muita fralda. Eu pego a fralda, né? E eu dou pra ele me ajudar. Mas eu não dou essa responsabilidade. Porque na cabeça da criança, ela não tem essa noção do que é responsabilidade ainda, é daquilo que não é. Ah, Liz, mas ele precisa aprender como que é responsabilidade. Não! Ele vai aprender responsabilidade com outras coisas, não uma responsabilidade de cuidar do irmão. Tá fazendo sentido, gente? Bom dia, Lu. Seja bem-vinda. Né? E aí eu começo a olhar para essa relação desses irmãos que eles precisam ser amigos, né? E aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, nas brigas entre os irmãos, né? Quando o irmão tá brigando, quem já vem lá para separar a briga, né? O pai e a mãe já vem ali, não, separa, cada um vai para um lado, porque você bateu primeiro, porque o outro bateu primeiro. E às vezes eu tiro dessas crianças a oportunidade de resolverem os seus problemas sozinhos. Porque a gente, adulto, quer resolver tudo para eles, inclusive as brigas, né? Entre os irmãos, a gente quer resolver. Quando eu olho para uma situação de conflito, eu posso dizer assim, eu vou dar um exemplo clássico aqui para vocês, né? Desde que as crianças não estejam ali se machucando, tá só na verbalização, dizer para eles, eu tenho certeza que vocês conseguem resolver isso sozinhos. E sai de cena. E dá tempo, e dá oportunidade, dá espaço para eles resolverem. Porque muitas vezes, quando o pai e a mãe já... Só a nossa postura, tá, gente? O nosso corpo físico já intimida a criança, né? Primeiro que nós somos muito maior. Mas só o nosso corpo físico já intimida, já coloca ali... Não, daqui você não pode passar, daqui eu resolvo, porque daqui você não consegue nem resolver, né? E aí essa relação entre os irmãos acaba não existindo. E aí a gente começa a fazer exigências deles que eles sejam amigos. Mas eles não conseguiram nem ter tempo para fortalecer esse vínculo. Tá fazendo sentido, gente, que eu tô falando para vocês? Me dá um joinha aí. Manda um coração para eu saber que tá chegando a informação aí para vocês, né? Então eu acabo podando, fazendo as podas dessas conexões, as podas dessas relações que poderiam ter vínculos mais seguros, né? Eu acabo dizendo não, daqui em diante você não consegue fazer isso, eu faço por você, né? E aí eu começo a fazer todas essas relações. Outra coisa que a gente faz com muita frequência às vezes, dentro dessa relação entre irmãos, o que eu tô trazendo aqui para vocês, gente, é uma amplitude, tá, de consciência, para que vocês comecem a ter um olhar da relação para os irmãos que eles são capazes de resolver. E para eles conseguirem resolver os problemas entre os irmãos, a gente precisa ter duas coisas. Primeiro, a gente precisa confiar na competência da criança em resolver aquele problema. A gente precisa confiar que eles são capazes. Porque se eu, enquanto pai, enquanto mãe, eu não tenho essa confiança, essa credibilidade que eles são capazes de fazer, né, de conversarem, eles não vão fazer. Então, preciso confiar na competência. E segundo, eu preciso sair de cena. Eu preciso dar espaço. E quando eu digo aqui, gente, dar espaço, não é, por exemplo, se as crianças estão lá, né, brigando e eu tô lá no quarto, eu tô lá na sala, eu tô lá na cozinha. Não, eu tô ali perto. E eu só vou intervir quando se fizer necessário. Às vezes, por exemplo, verdade. Às vezes o que acontece? Eu tenho uma criança muito grande e eu tenho vamos supor, tá? Vou dar um exemplo. Uma criança de 8 anos e um bebê de 1 ano. Tem coisas que a nossa fala, tá? E aí vocês podem pegar isso para a idade das crianças, né? Que às vezes essa criança de 8 anos já entende muitas coisas do que essa de 1 ano, certo? Coloca aí pra mim. Ela entende. Mas ela não tem a responsabilidade e a obrigação de abrir mão das coisas que ela gosta para agradar. Porque toda vez que essa criança maior abre a mão, sempre o beneficiário vai ser o irmão mais novo. E aí o irmão mais novo começa a entender que
tudo na vida o outro tem que me dar espaço. E a vida não é tudo na vida o outro tem que me dar espaço. E esse irmão mais velho começa a aprender que eu preciso abrir mão de tudo na minha vida para beneficiar o outro. Entende a relação, gente? Como ela vai ficando... Ela começa a partir para um ponto daquilo que a gente não deseja lá na vida adulta. Faz sentido para vocês? Começa a ir para um ponto que não era isso que a gente quer. Mas é isso que a gente inconscientemente acaba fazendo. E aí esse irmão mais velho, que era, teoricamente, né? A gente começa a usar até falas assim, né? Você é o modelo. Você é o irmão mais velho. Tudo que você faz, ele quer fazer. Não, não é tudo que ele faz. Porque a criança menor, ela repete o que qualquer outra pessoa maior do que ela faça. Porque ela segue modelos. Então não tem essa porque é irmão, porque é primo, porque é tio, porque... Não, ela segue modelos. Aquele modelo para ela de referência. E essa responsabilidade, né? Estou me programando para ter o segundo filho. E pensei tudo que você falou no começo. Não é verdade? A gente começa a olhar para esse filho mais velho, começa a ter uma... Deixa de viver a infância dele para começar a viver a infância do outro. Vamos pensar... Vou trazer um outro exemplo para vocês. Vamos pensar no planeta Terra, tá? Quero trazer aqui uma historinha para vocês que eu escutei lá no meu curso de Montessori. Vamos pensar no planeta Terra. Quando a gente chegou aqui, já existia tudo que existia, né? Já existiam as árvores, as casas, as plantações, já tinha, né? A gente não teve que mudar nada. E aí a gente começa a dizer para esse irmão mais velho que a vida dele vai mudar em tudo. Quando, na verdade, eu não começo a inserir, respeitando aí, né, gente, recém-nascido, respeitando todo o ambiente, mas eu começo a não introduzir esse recém-nascido ou este irmão mais novo no mundo do maior. É o maior que precisa se adequar ao mundo do menor. É como se a gente tivesse que mudar o planeta porque nós chegamos. E não é, a gente vai se adaptando ao ambiente. E aí, gente, também quero trazer uma coisa que eu acho que é muito importante também do nosso bom senso, né? Eu não tô falando aqui, porque chegou o irmão mais novo, né? E aí agora eu não vou fazer nenhuma alteração, eu vou alterar tudo. A gente precisa ter bom senso, né? São coisas que vão acontecer ali, que fazem parte dessas mudanças, que fazem parte desse nosso dia a dia. Mas eu sempre digo que o bom senso, ele é cabível em qualquer espaço, em qualquer lugar. Porque senão a gente aí vai pros extremos, né? E aí os extremos são ruins. Porque tudo na vida que é demais prejudica. E tudo que é de menos também não é bom, né? Outra coisa que eu queria trazer para vocês, que a gente, enquanto mãe, a gente tem que ter muita clareza, né, dessa relação entre irmãos, que a gente também está perdendo muitas coisas, né? Nós também vamos perder aqui, entre aspas, tá, gente? O nosso perder aqui. A gente vai perder o tempo para nós, porque toda relação, tudo aquilo que é novo, né? Tudo aquilo que é novidade tira a gente da nossa zona de conforto, né? No teu trabalho, por exemplo, quando você está trabalhando, se chega um chefe novo, se chega um colega de trabalho novo, qualquer mudança que tenha causa instabilidade emocional, porque a gente não conhece. Então, quando eu, mamãe, tenho essa clareza que quando este meu filho chegar, que quando este membro já estiver ali inserido nesta família, que eu vou sim ter os conflitos familiares. Lógico que a gente vai para uma tendência da gente não ter, mas eu posso ter. E quando a gente começa, gente, a ter clareza que isso pode acontecer, a gente faz uma coisa que a gente chama de antecipação cerebral. Eu antecipo alguns acontecimentos para que na hora que eles aconteçam, eu tenha clareza, ok, eu sabia que isso ia acontecer, agora eu preciso me antecipar na minha reação, gente. Porque se eu não tenho essa clareza, se eu não penso, a vida vai acontecendo, as brigas vão acontecendo, e aí eu perco, sabe? É como se eu estivesse batendo um bolo e eu perco a mão ali do bolo. O bolo desanda tudo, quando você põe no forno que o bolo sai, tá abatumado, como se diz. Eu já perdi toda a direção do negócio. Então, quando eu tenho essa clareza mental,
eu tenho muito mais chances de olhar para essa relação, respeitando essa relação de irmãos, respeitando que cada um tem o seu espaço. E o que eu sempre digo assim, sabe? Eu tenho uma frase que eu sempre digo assim: eles precisam aprender a se respeitar para depois serem amigos. Porque toda relação onde existe o respeito como base primordial, aí sim eu venho para uma amizade. Mas não é o contrário, sabe? Não é a amizade primeiro para depois vir o respeito. O respeito, ele é a base de qualquer relação, gente. Né? Às vezes, vou dar outros exemplos, assim, da vida real, né? Às vezes os meninos estão brigando aqui em casa, então eu digo mesmo, eu tenho certeza. Aí eu levo pra ludicidade, tá, gente? Eu levo pra brincadeira. Eu digo assim, vocês sabem pra que serve a língua? A gente tem língua, né? A língua serve para dar movimento na boca. Uma vez que ela dá movimento na boca, a gente sabe falar. Então a gente fala, a gente conversa. E aí eles começam a rir, daí, né? Que a minha mãe é. Que minha mãe tá falando da língua, né? Mas eu preciso trazer leveza também para essa relação, gente. Porque se os dois estão brigando, e aí aquilo que eu até escrevi esses dias, né? Não seja o caos. O adulto não pode ser o caos da relação. Porque quando o adulto chega numa relação, ele traz o caos, aquilo que era assim, fica assim. Mas não é culpa da criança, não. É responsabilidade do adulto. Tá fazendo sentido, gente? Pra vocês? Ai, legal, os corações que eu entendo que está fazendo sentido, sabe? E aí esse adulto passa a ser o caos dessa relação, né? E eu tiro dessas crianças a possibilidade de se resolverem. Outro exemplo que às vezes acontece, né? Porque às vezes o irmão mais velho, como ele já tem um outro saber, ele também vai ser beneficiado, né? Em algumas coisas, quando o adulto sai totalmente de cena. Lembra que eu falei que de vez em quando a gente fica ali e a gente pode sim dar algumas sugestões? Eu penso que eu só vou me intervir na briga de uma criança em duas situações. Eu vou intervir só em duas situações. Se eles estiverem brigando fisicamente, porque aí não é aceitável de forma alguma, né? Se eles estiverem na briga física, eu vou intervir. E se eu perceber que um tá com uma vantagem assim, nossa, mas muito, muito maior do que o outro. E eu também não vou resolver, eu vou trazer a sugestão, falar, olha, pensa direitinho, vê se isso tá bom para os dois lados. Gente, isso é poder de negociação, é algo que a gente vai usar lá na vida adulta. É algo que a gente vai usar na vida adulta. O que, aliás, é o que a gente mais usa na vida adulta, e daí que tem os grandes conflitos, é a negociação. Por a gente não ter aprendido a negociar na infância, a gente tem esse déficit, né? Da negociação, das relações, da resiliência entre as pessoas. Eu não consigo nem conversar, né? Basta ver as relações aí dos adultos. Tenta ver a tua relação, se você tiver irmão, se não tiver irmão, tiver uma prima, tiver um colega do trabalho. A gente tem relações com as pessoas, mesmo nesse momento, ainda assim, a gente tem relações com as pessoas, seja no home office, de alguma forma a gente tem, né? Essas relações. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, gente, eu fiz uma colinha aqui, né? Para não perder aqui. Uma coisa muito legal que às vezes a gente faz, e a gente faz assim sem perceber, né? Sabe a hora do banho? Hoje o que eu quero trazer aqui para vocês, de fato, é uma parte muito mais emocional, né? O que tá por trás dessas emoções aí, do que a hora ali do conflito, né, gente? Porque isso aí é técnica. Técnica eu vou trazer para vocês, mas antes de trazer técnica, eu quero que vocês olhem pro que tá por fora desta bola, né? Porque a técnica, vamos imaginar uma bola, é o que tá dentro da bola. Mas o que tá por fora desse globo? Como que eu olho para fora, do lado de fora? Que é o que faz toda a diferença na nossa vida adulta, né? Por exemplo, a gente quer tanta praticidade no nosso dia a dia, que normalmente a gente coloca os dois filhos, né, se são crianças, para tomar banho juntos todos os dias. Gente, pensa aqui comigo. A gente não toma banho todos os dias e toda hora com o nosso esposo. Por exemplo, a gente toma banho, a gente quer um momento nosso, né? Eu digo que assim, o banho é um momento sagrado, né? O banho é um momento que você tá ali para pensar, que você tá ali para relaxar, que você tá para refletir na vida, para pensar. Aí o que a gente faz?
Coloca os dois irmãos para tomarem banho juntos. É mais prático, é mais rápido. Já dou banho em um, já dou banho no outro. Ah, já resolve a vida ali, né? Eu já resolvo a vida ali. Porque é mais prático para nós adultos. Mas eu também tiro tanto de um quanto de outro. A intimidade com ele mesmo. A intimidade com o próprio corpo. O tempo para relaxar. Porque o nosso corpo precisa relaxar, gente. Eu não tô dizendo que a gente nunca vai fazer isso. Não, mais uma vez, vamos voltar aqui ao bom senso, né? A gente faz, mas a gente não precisa fazer isso todos os dias, sabe? Eu não tô falando isso porque recentemente eu atendi uma mãe e ela falou dessa questão do banho, né? Que chega na hora do banho, é uma briga dentro do banho, né? É uma briga. Ah, porque um não fica no chuveiro, aí outro quer o chuveirinho. Eu falei, mas claro que é briga. O banho é um momento de relaxamento. Aí eu tenho que dividir o meu momento, que é único, com outra pessoa. E todos os dias eu faço isso. Todos os dias eu estou dividindo o meu espaço com outro. Eu não tenho tempo para mim, mamãe. Né? Então a gente precisa dar esse tempo para a criança, gente. Assim como nós gostamos do banho sozinho, tranquilo, relaxado, no nosso tempo, a criança também precisa. Mas não, a gente coloca ali, é verdade, eu faço isso. A gente coloca ali porque é prático, gasta menos água, eu já esfrego ali, eu já faço tudo que tem que fazer e pronto, acabou. E aí, a relação que eu gostaria que fosse boa, né, que fosse para eles criarem vínculo, não vai ser criado. Eu posso fazer do banho juntos um momento especial. Eu posso fazer no final de semana, eu posso fazer num feriado, sei lá quando que eu vou fazer, mas eu posso tornar este momento algo muito especial. Mas como eu faço isso com muita frequência, passa a não ser especial, passa a ser chato, eu não tenho tempo pra mim. Eu tenho que estar dividindo o chuveirinho, que eu queria ficar lá relaxado, com minha cabeça debaixo d'água, tenho que estar dividindo com meu irmão. É que às vezes a gente não olha, a gente tem um grande conceito, né, sobre a criança. A gente não olha para a criança do ponto de vista dela. A gente olha para a criança do ponto de vista do adulto. E toda vez que eu olho para essa criança do meu ponto de vista, eu estou valorizando aquilo que eu quero. E não o que é preciso para o outro. E aí eu não tô nem falando ainda de empatia, de conexão, de vínculo, né, gente? Tá fazendo sentido aí para vocês, né? Então essa criança que precisa também de um tempo para si, passa a não ter. Eu quero ficar, vamos pensar aqui comigo. Eu quero, como irmão, né? Vamos olhar do ponto de vista da criança. Vamos imaginar que nós somos criança. A gente quer ficar toda hora grudado com o nosso irmão? Ainda mais agora nesse momento? Não, eu não quero. Eu não quero. Eu quero ter sim o meu momento, né? Com a minha mãe, eu quero ter um momento ali só com o meu pai, eu quero ter um momento ali sozinho, mas eu não quero ter o meu momento, as minhas 24 horas do dia, só ali com o meu irmão. Toda relação, vamos pensar assim, toda relação ela é um tripé, né? Um triângulo, melhor. Ela é um triângulo, tá? Toda relação, quando ela é um triângulo, vou tentar desenhar aqui pra vocês. Não sei se vocês vão conseguir, tá? Vamos imaginar assim o triângulo. Consegue ver aí o triângulo? Então, eu tenho aqui na ponta desse triângulo os pais. E aqui eu tenho filho 1, filho 1 e filho 2, tá? O filho 1 e o filho 2. Quando a gente olha para esse triângulo, quem tá lá na ponta? Os pais. E aqui eu tenho os dois filhos. Então, dá um equilíbrio. Dá um equilíbrio. Só que, dentro desse triângulo, se esse filhinho aqui convive muito, o que vai acontecer com esse triângulo, gente? Ele vai começar a fazer assim, ó. Ele vai começar a pender para um dos lados. E quando ele começar a pender para um dos lados, vai me faltar o quê? Equilíbrio. O equilíbrio só existe porque eu tenho duas pontas e algo lá em cima segurando. E se lá na ponta desse triângulo, né? Aqui, quem tá nessa ponta aqui também não tá conectado com quem tá aqui, o que acontece com o triângulo? Ele cai, porque ele não tem mais essas estruturas. Faz sentido, gente, aí pra vocês?
E aí, se ele não tem essa estrutura, ele também tomba, porque faltou algo. Então, quando eu olho para essa relação entre irmãos, principalmente, né, olhando do ponto de vista do irmão mais velho, onde eu coloco responsabilidades que não lhe cabem, eu tiro deste irmão mais velho a oportunidade de viver a sua própria infância. Porque ele deixa de viver a sua infância para viver a infância do irmão. Vou contar um caso aqui para vocês. Uma vez, já tem acho que uns 2, 3 anos isso, eu tava grávida do Vicente, né? Eu tava grávida dele, eu estava numa loja, enfim, aí tinha um casal de irmãos, acho que o garotinho devia ter acho que uns 10, 11 anos, e a irmã uns 3 aninhos. E aí, eu tava numa parte, ela pegando aquelas coisas de sabonete de bebê, aquelas coisas assim, né, mulher grávida e tal. E aí, quando eu passei assim no corredor, a mãe estava batendo no irmão mais velho. Né? Ela deu um tapinha assim na cabeça do irmão mais velho, né? E aquilo me chocou muito, gente. E ela disse assim, a fala foi, né? Não briga com a sua irmã porque ela é mais nova que você. Uau! Não, olha a fala, não briga com a sua irmã porque ela é mais nova que você. O que eu, criancinha, maiorzinha ali, 10 anos, 11 anos, eu acho que ele tinha, não sei ao certo, o que este menino começa a pensar? Tudo aquilo que vem depois de mim, né? Aliás, tudo aquilo que veio depois de mim, eu preciso respeitar. Eu tenho que acatar, eu tenho que aceitar tudo aquilo que veio antes de mim. E essa irmãzinha passa o quê, gente? Sempre a ser a vítima. Ela sempre vai ser a vítima. Porque o mundo precisa estar aos seus pés. O mundo precisa se abrir porque eu cheguei. E aí, isso é muito triste, sabe? Isso é muito triste quando a gente... E a gente faz isso muitas vezes sem perceber, né? Eu, enquanto pai, eu, enquanto mãe, eu começo a definir os papéis de cada um. Ai, gente, até me arrepio. Eu começo a definir. Eu digo que esse aqui é o birrento, que aquele ali é a vítima, que aquele ali é o teimoso. Eu começo a colocar os papéis para cada filho. E aí, quando eu começo a colocar o papel para cada filho começa a comprar aquilo que papai e mamãe disse. Aquilo que papai e mamãe disse sobre mim, eu começo a tomar aquilo como uma verdade absoluta, né? E aí, muitas vezes, eu parto lá para minha vida adulta, gente, eu falo muito assim, né, olhando para o futuro, né, a velha frase, né, a infância é a terra que nós vamos pisar para o resto da vida, Bert Helling, né, psicologia sistêmica, isso. A gente vai pisar na infância para o resto da vida, porque essa criança, né, esse irmão maior, o que aconteceu ali na cena? Ele se fechou, ele não falou nada para essa mãe. E olhem só vocês, gente, me veio uma coisa assim, um insight agora para falar para vocês. Essa mãe acaba se distanciando emocionalmente do filho. Porque quando esse filho tiver um problema, qual que é a linguagem dele? Eu não posso contar com a minha mãe, né? Porque o outro sempre tem razão. Eu começo a educar o meu filho de uma maneira que ele começa a se afastar de mim. Ô, gente, eu até arrepiei. Que ele começa a se afastar de mim. Eu afasto o meu filho de mim. Porque se eu conto pra mamãe que o fulaninho fez isso... Ah, mas ele não é mais novo? Ele não é o irmão mais novo? E aí eu também nem ensino, né, o irmão mais velho a se defender, gente. A tomar o seu lugar no mundo. Pra que essa criatura nasceu? Pra que ele tá aqui? Entende, gente? Eu começo a não respeitar isso. Então, dentro dessa relação de irmãos, eu acho que a mensagem maior que eu queria trazer aqui pra vocês é: permitam que os irmãos sejam irmãos. Ai, Liz, como que eu permito isso?
no dia a dia, quando as brigas começarem, sempre usem essa técnica que eu trouxe aqui. Eu tenho certeza que vocês conseguem resolver isso sozinhos. Leva na brincadeira. Vocês têm língua, né? Às vezes eu faço assim para mim. Você tem língua, Vicente? Você tem língua, Henrique? Poxa, que bom. A língua é um sinal de que vocês sabem falar. Vocês sabem verbalizar. Vocês sabem, olha que maravilha, gente. A gente sabe falar. Que é bem maior do que a nossa linguagem falada? Não, né? Então, por favor, usem a linguagem falada. Não precisa falar com a mão. Faz sentido, gente, para vocês? Usem a linguagem falada. E aí essas crianças começam a aprender. Ah, Elise, não, é muito fácil você falar, né? É uma coisa que eu escuto muito. É muito fácil você falar. Gente, não é fácil. Toda mudança de comportamento leva tempo. Eu preciso ter uma coisa que eu sempre digo na educação dos filhos, sabe? Que é os 3 Cs. Consistência, coerência e constância. Então vai ser todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Até aquilo se tornar um padrão de comportamento. Ah, eu fiz hoje e não deu certo. Tá, mas peraí, não deu certo hoje. Você tentou uma vez, não deu certo? Há quantos anos você está, né? Porque eu não sei a idade dos seus filhos aí do outro lado, né? Há quanto tempo você já tá nesse bolo aí, né? Que ele fala e você já vem, às vezes, você vai dizer assim, você grita lá da cozinha, né? Ó, tô chegando aí pra resolver, hein? As crianças estão lá na sala, e aí, né, você lá no quarto, você já tá gritando lá do quarto. Tô chegando aí pra resolver. Tô indo. Tô chegando. Ó, vou pôr de castigo, hein? Ah, mas vocês não sabem conversar mesmo, né? Fazendo sentido, gente? Ah, vocês não sabem conversar mesmo, né? Deixa eu resolver isso aqui. Não. Tira isso aqui, já dá pro outro aqui, já resolve isso, fica mais prático, né? Ô, gente, olha quanta oportunidade de crescimento nós tiramos dessas crianças, né? Eu acho que é isso, gente. Não esqueci de falar nada pra vocês, né? Eu acho que eu queria trazer hoje pra vocês um olhar de uma águia, sabe? Olhar de cima. A gente precisa olhar para a relação de irmãos muito além das brigas. A gente precisa olhar para a relação entre irmãos muito além das minhas expectativas. A gente precisa olhar para a relação de irmão com muito mais profundidade, né? E aí eu preciso ter muita clareza, né? Muita clareza, assim, de ver essas crianças lá na vida adulta, né? Porque quando a gente começa a fazer esse desenho que eu falei, né, dos papéis, né, que aquele ali é o teimoso, que aquele ali é isso, o exemplo que eu trouxe do irmão brigando lá na loja, e a mãe disse, você é o irmão mais velho, né? Quantas coisas eu estou tirando, e a tendência natural da vida, tá, gente? Quando a gente não tem esse saber, a nossa tendência, a nossa responsabilidade sempre acaba ficando pro irmão mais velho. E eu falo isso com muita clareza porque eu sou a filha mais velha, né? Embora minha mãe nunca trouxe essa questão pra gente, mas eu sou a filha mais velha. Eu sou a filha mais velha. E tem uma diferença, né? Eu já tô muito bem resolvida com isso, né? Mas, por exemplo, e aí essa é uma coisa que eu acho que vale a pena trazer, o irmão mais velho sempre é impedido de muitas coisas, né? Sempre é impedido de muitas coisas. O irmão mais novo pode fazer muitas outras coisas. Porque essa mamãe aqui já viveu essa experiência. E aí esse irmão mais novo, cara, ele tá no paraíso. Ele tá no paraíso pra tudo. Pra tudo. Porque essa mãe já viveu, né? Aqueles medos, aquelas angústias, ela já passou por essa experiência, né? O irmão mais velho tem que estudar, tem que ser o exemplo, tem que fazer, tem que acontecer. Ah, o irmão mais novo, não, ele vai aprender, não tem poder. Nós somos mais maleáveis, gente, é a tendência natural da vida. Só que a gente tem que ter esse olhar, sabe, de trazer para esse relacionamento entre os dois, que é o que faz toda a diferença, para que de fato eles possam ser amigos. Eu digo assim, ó. Lógico que todos nós queremos que os filhos sejam amigos. Mas antes deles serem amigos, eles precisam aprender a se respeitarem.
É o que eu mais desejo, sabe? Que eles aprendam a se respeitar. Porque a partir do momento que eles conseguem se respeitar, a relação deles será com uma tendência à amizade, será uma tendência a ser fluida, a ser boa para os dois e não para mim, mamãe e papai, que queremos e que desejamos, que as expectativas são minhas, de que eles sejam amigos. Certo, meus amores? Eu espero que tenha feito sentido aí pra vocês. Não sei se vocês têm perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Temos que ser cantantes, girafas em aprendizado. Exatamente, exatamente, exatamente. Certo, meus amores? Gente, bora fazer outras lives? Eu gostei de fazer live, né? O negócio é bom. A gente fica muito mais próximas. Adorei, adorei, adorei. É isso. Vamos fazer uma live na quinta? Então, às 10 horas, vou ver o tema que eu vou trazer pra vocês. Vou colocar aqui nos stories uma próxima live, então. Tá bom, meus amores? Eu espero que tenha feito sentido aí pra vocês. Pega esse aviãozinho, manda aí pra outras famílias, pra outras mães. De repente pode ajudar aí muitas outras crianças e famílias que tenham essas relações entre os irmãos aí que estão indo para aquilo justamente que eu, enquanto pai, enquanto mãe, não desejo, não quero, né? Mas a minha forma de agir tá levando justamente para aquilo que eu não quero que aconteça. Certo, meus amores? Ó, um beijo para vocês e um lindo dia, viu? Beijo, tchau.